Eu, Minha Arma e o Alvo. Biografia de Marco Antônio de Souza Assombroso, o maior sniper do Brasil. Marco Antônio de Souza é conhecido nacionalmente como Assombroso, apelido que ele ganhou dos colegas quando foi selecionado para sua missão inicial no Haiti em 2006. Esse nome vem do desenho animado Gasparzinho, onde existia um personagem chamado Assombroso, onde ele tinha uma aparência não muito bonita. O objetivo era zoar com Marco Antônio, algo bem quinta série. A diferença é que o sargento ressignificou esse nome e vamos saber mais à frente o porquê. Ele é um sniper ou atirador de elite do Exército do Brasil, conhecido por aqui como caçador. O nome sniper vem de uma ave na Inglaterra chamada snipe, que para o português se chama narceja. Como era uma ave muito visada na caça esportiva, começaram a surgir especialistas na prática, e esses especialistas começaram a ser chamados de sniper. Daí o nome virou sinônimo de qualidade, quando se tratava de tiro de precisão. Por isso o atirador de elite passou a ser chamado de sniper lá fora. No Brasil soaria estranho chamar o atirador de narceja. Como esse nome surgiu da caça, o atirador de elite, o sniper no Brasil, foi chamado de caçador, ou caçador de operações especiais. E particularmente, é um nome que soa muito melhor do que sniper ou atirador de elite. Por isso, o sargento Marco Antônio de Souza nada mais é que um caçador de operações especiais. Ele é a elite da elite desses atiradores de precisão no mundo. Ele foi aluno 001 do curso criado para capacitar atiradores do Exército nessa especialidade de tiro a longa distância. Ele está no mesmo nível de um Navy SEAL, de um Ranger, de um Força Delta dos Estados Unidos ou SAS da Inglaterra, apenas para citar como exemplo. Hoje, Marco Antônio de Souza é uma figura comparável a Chris Kyle, o lendário sniper americano, e entra no hall de snipers como Simo Häyhä, da Finlândia, considerado o atirador mais letal da história, também chamado de Morte Branca. Vasily Zaitsev, da antiga União Soviética, sniper símbolo da Batalha de Stalingrado, que recebeu a alcunha de O Lobo de Stalingrado. Carlos Hitchcock, chamado entre os soldados de Pena Branca, o lendário sniper dos fuzileiros navais americanos na Guerra do Vietnã. Assim como o Chris Kyle, o Assombroso tem um número impressionante de abates confirmados, embora ele não goste de falar sobre isso. Hoje o sargento Marco Antônio de Souza é um homem religioso e entende que tudo que fez foi para salvar vidas inocentes, especialmente da população do Haiti. Lendo Eu, Minha Arma e o Alvo, li ao mesmo tempo o Sniper Americano de Chris Kyle e observei que eles tinham algo em comum, uma forte base familiar. Isso os conduziu de forma sólida ao que queriam. No livro você percebe esses valores conduzindo a vida deles, e o Assombroso nasceu para a vocação. O livro narra toda a trajetória de Marco Antônio, desde a sua infância simples nos anos 60 até seu ingresso no Exército. Filho de um militar injustiçado que não conseguiu fazer parte da brigada paraquedista, ele cresceu determinado a resgatar a honra do pai, e ainda menino, já demonstrava uma força e resiliência fora da curva. O livro descreve o treinamento dos paraquedistas nos anos 80 e como Marco Antônio superou cada desafio até conquistar a insígnia. Nesse meio tempo, o Assombroso tomou conhecimento que quem usava a boina preta, com emblema de caveira, era ligado às forças especiais. Na época, o curso era destinado a sargentos e oficiais, mas sua geração foi a primeira a ter a chance de se voluntariar. O livro descreve de forma intensa e realista o treinamento de comandos, inspirado em técnicas americanas do Vietnã, incluindo resistência à captura, tortura simulada e sobrevivência em selva. Ao final, ele conquistou o boné dos comandos, o símbolo máximo. Vou mencionar apenas um spoiler que me chamou a atenção no livro, mas é apenas esse, não vai estragar a leitura. No auge da formação dos treinamentos na selva, Assombroso sentiu uma fome intensa. Conseguiu pegar uma rã e ele apertou tanto o anfíbio, apertou tanto que as vísceras do animal saíram pela parte de trás e ele a engoliu inteira, de tanta fome que ele sentia. Isso mesmo, ele já tinha uma habilidade natural na caça desses anfíbios desde a infância, e isso ajudou muito nesse momento. Marco Antônio de Souza foi sendo moldado no fogo. O clímax do livro chega em 2006 com a missão no Haiti, durante a ocupação da ONU, a chamada MINUSTAH, Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti. Outro clímax importante é o like que você vai deixar nesse vídeo, ok? Deixe o like
e não se esqueça de se inscrever nesse canal. O Exército do Brasil iria liderar os outros países que ajudariam nessa operação. Quando se fala em missão de paz, pensa-se em algo tranquilo, apenas para patrulhar as ruas para manter a ordem. Ao contrário, em 2007 a ONU considerou o Haiti o terreno urbano mais violento do mundo. Isso mostra que o que os soldados brasileiros enfrentaram não foi fácil. Haviam várias gangues que aterrorizavam o Haiti. Tanto Assombroso como do Paz e as Forças Armadas brasileiras cuidaram de expulsar esses esquadrões do crime. A tomada da Casa Azul e a operação na base Jamaica são narradas como verdadeiros thrillers de guerra com detalhes dignos de um filme. Em determinado momento, eu me senti lendo o livro em terceira pessoa, de tão imerso que eu fiquei, e parece que é um livro de ação. Na formação do Assombroso na posição de tiro, seja deitado ou apoiado por arma, ou tiro embarcado de dentro de uma aeronave em movimento, nessa parte você finalmente entende por que o nome Assombroso foi ressignificado por Marco Antônio de Souza. O acerto, a precisão são acima da média. Isso o levou a ser uma lenda entre os comandos. Em 2010, durante sua segunda incursão no Haiti, Marco Antônio enfrentou o devastador terremoto que destruiu o país. A tragédia é descrita com sensibilidade, corpos, dor, desespero e o episódio marcante em que ele salva uma mulher soterrada, segurando sua mão por 6 horas até o resgate. O livro ainda traz um relato inédito do seu serviço na África após sua aposentadoria do Exército, algo que poucos sabiam. O livro foi escrito a 4 mãos pela Natália Alvitos e André Moragas. Em determinado momento, no processo dos relatos da sua história, Marco Antônio de Souza começou a chamar a Natália Alvitos de Assombrosa, por ela conseguir sintetizar em texto tudo o que ele passou. E tanto a Natália Alvitos como o André Moragas conseguem fazer isso muito bem. Eles cumprem a missão, como se diz no mundo militar. O texto é agradável, e em palavras conseguiram resumir bem a história do Assombroso. Não sei se foi por imposição da editora, mas achei que o livro ele poderia ser maior. Parece que houve um pensamento, não sei, eu posso estar errado agora na análise, mas em tentar sintetizar ao máximo possível a vida do Marco Antônio de Souza. E também acho que seria interessante se colocassem ou falassem mais procedimentos militares e das armas. Sei que às vezes alguns se irritam quando se dá atenção a isso, mas quando bem contado, fica enriquecedor. É apenas o que eu acho. Fora isso, o livro é excelente, é o registro de uma lenda, e isso tem que ficar documentado. Não há vitimismo no texto, não há discursinho, há apenas o relato de um guerreiro que é o Assombroso. Independente disso, um exemplo de cidadão. E o livro não foi lançado por uma editora qualquer, foi lançado por uma editora grande, a Rocco. Isso dá mais peso à história. O sargento Marco Antônio de Souza está no mesmo rol de Pelé, Zico, Ayrton Senna, Roberto Carlos, Silvio Santos, Rui Barbosa, Machado de Assis, Oswaldo Cruz e tantos outros que fizeram história no Brasil. E não há exagero, ele realmente é isso mesmo, uma lenda viva. Torço que algum setor da sociedade, ou até mesmo o governo, reconheça e homenageie o sargento Marco Antônio ainda em vida. É uma pena que apenas pessoas do mundo militar nacional e entusiastas tenham conhecimento dele. A história do Assombroso é cinematográfica e tem tudo para virar filme no futuro. Até já imagino os diretores, José Padilha, de Tropa de Elite, ou Afonso Poyar, de Dois Coelhos, que sabe lidar bem com cenas de ação e efeitos especiais, sem nomes ideais. E para mais atualizações semanais, discussões e análises sobre Marco Antônio de Souza, o Assombroso, e outras pessoas célebres que fizeram e fazem história do Brasil, não se esqueça de curtir e seguir esse canal.